Em uma manhã tranquila na propriedade real da família Velton, um jovem desperta em sua cama, no entanto soltando um suspiro profundo. O mesmo sonho o assombra mais uma vez. Seu nome é Jimmy Velton, o filho mais velho da nobre família Velton e herdeiro legítimo. Mas Jimmy não é um nobre comum, ele é a reencarnação de Diablo Volier, um poderoso feiticeiro que foi derrotado e selado há muito tempo. Agora voltamos ao passado onde o Diablo Volier está em pé. Ele se mostra desafiador, enquanto um selo brilhante se forma sob seus pés. Porém ele ri, declarando que nem mesmo 12 deuses juntos podem derrotá-lo. Tudo o que conseguem fazer é aprisioná-lo. Com um sorriso sarcástico, ele os provoca, dizendo que podem selá-lo como quiserem, mas, quando retornar, o mundo brilhante dele será engolido pela total escuridão. Ele promete um sofrimento tão imenso que implorarão pela morte. Porém, um dos deuses responde calmamente, dizendo que aguardará esse dia, mas, por enquanto, Volier suportará tormentos sem fim, e no final os 12 deuses o prendem em uma prisão eterna. Agora o tempo passa e, finalmente, surge uma rachadura na barreira que o aprisiona. Diablo Volier escapa, renascendo como Jimmy Velton, o amado filho da família Velton. De volta ao presente, Jimmy é saudado pelas vozes alegres de seus pais. Seu pai se maravilha com os olhos brilhantes do bebê, que lembram os da mãe. Ela ri, apontando como as expressões de Jimmy se parecem com as do pai. Quando Jimmy desperta em sua nova vida, não entende o que está acontecendo. Ele tenta falar, mas só saem sons de bebê. Então, confuso, se pergunta onde está, o que está acontecendo e por que não consegue sequer falar normalmente. Então, com o tempo, Jimmy cresce como um aristocrata, amado por seus pais. Agora 9 anos se passam e Jimmy está sentado perto da janela, perdido em pensamentos sobre a vida passada. Ele respira fundo, pensando que hoje provavelmente será mais um dia entediante. Mas de repente, ouve passos apressados no corredor. Sua babá entra no quarto, saudando-o alegremente. Agora Jimmy a cumprimenta educadamente, então ela sorri e pergunta por que ele está acordado tão cedo. Mas ele explica que está admirando o céu da manhã, que parece especialmente bonito. Então a empregada, com seu rosto e expressão de felicidade, se ilumina e ela o elogia, chamando-o de maravilhoso. Porém o garoto Jimmy desvia o olhar, achando o elogio exagerado. Agora logo depois de ajudá-lo a se vestir, a babá o leva à sala de jantar, mas Jimmy suspira discretamente, já sentindo a monotonia do dia. Minutos depois, com sua família reunida na mesa, a sua mãe o cumprimenta calorosamente. Ela brinca, dizendo que a fofura dos filhos só pode ter vindo do pai. No entanto, o garoto Jimmy sorri educadamente, mas seus pensamentos se voltam para o nobre passado de sua mãe, Sears Bell Velton, a única filha da influente família Bell, e seu pai, Argino Velton, líder da família real, que é um dos 5 mestres espadachins do reino. Porém o Jimmy olha para sua irmã mais nova, Sarah Velton, a segunda filha da família. Ela pega um pedaço de comida com o garfo e brinca, dizendo para Jimmy abrir a boca. Ele então obedece, agradecendo pela comida deliciosa. Em troca, ele oferece a ela um pedaço de seu prato favorito. No entanto, seus pais observam com sorrisos felizes, mas Jimmy oculta sua irritação com o quão repetitiva essa vida parece ser. Então, após o café da manhã, ele retorna ao quarto e desaba sobre o travesseiro, murmurando que não consegue sequer se acostumar com o quão adorável sua família é. Abraçando o travesseiro, ele pensa em maneiras de passar o tempo, como explorar a biblioteca privada. Contudo, um pensamento mais sombrio surge. Ele deseja morrer, frustrado com sua incapacidade de falar normalmente, como se sua língua não funcionasse direito. No entanto, um molho voador pousa em sua cabeça. Jimmy o agarra e percebe que sua reencarnação lhe concedeu novos poderes. Então ele esmaga o olho na mão, observando o sangue negro escorrer entre seus dedos. Agora amargurado, pensa nos 12 deuses que se agarram às suas crenças como parasitas. Apesar de estar fraco agora, ele sabe que o tempo está ao seu lado. Em um mundo que esqueceu muito sobre magia negra, os deuses podem ainda desprezá-lo, mas isso não durará para sempre. Agora, nesse momento, sua babá entra novamente, lembrando de que é hora de ler livros infantis com sua mãe. Mas Jimmy permanece em silêncio, amaldiçoando mentalmente. Mas, quando ela chama seu nome novamente, ele força um sorriso e diz que já vai. Então, ao segui-la, ele pensa sarcasticamente que fingir ser o garotinho adorável é pior do que estar selado novamente. Agora, ao chegar, ele cumprimenta sua mãe e irmã com um sorriso educado,
perguntando qual livro lerão hoje. Porém, surpresas com sua doçura, Cias e Sarah correm para abraçá-lo, apertando-o com carinho, mas Jimmy consegue suportar a demonstração de afeto com um sorriso forçado, amaldiçoando internamente. Agora Cias apresenta o livro que lerão recentemente, chamado O Grande Mago Innes, e pergunta se as crianças gostam do nome. Então todos se acomodam enquanto ela começa a leitura. Agora, após termina, anuncia que Innes viveu feliz para sempre e pergunta se gostaram da história. Jimmy sorri e diz admirar Innes, expressando o desejo de se tornar um mago como ele. Cias o elogia, lembrando de sua inteligência e de como já derrotou 3 de seus professores de magia. Jimmy, em silêncio, se pergunta se ela está zombando dele. Ao final, Cias acaricia sua cabeça, mencionando que seu pai convidou o mago mais poderoso do reino. Após sua mãe, Cias, mencionar que seu pai trouxe um mago poderoso para treiná-lo, Jimmy observa atentamente o rosto dela, buscando sinais de brincadeira. Concluindo que ela está sendo sincera, ele força um sorriso e elogia seu pai. Levantando-se do sofá, ele se prepara para sair, mas Cias o interrompe, pedindo que aproveite o ar fresco em vez de se trancar na biblioteca. Ela insiste para que ele abrace, e Jimmy, com um suspiro pesado, cede relutantemente, enquanto pensa em como queria escapar daquela situação. Mais tarde, Jimmy está sentado à janela, lendo um livro, mas fecha com um suspiro frustrado ao perceber que o texto não oferece novos insights sobre mana. Decepcionado com os recursos limitados da biblioteca, ele percebe que já é hora do almoço. Apesar de não querer encarar mais uma refeição monótona com a família, ele se apressa para a sala de jantar, esperando chegar antes de ser chamado pela babá. No caminho, Jimmy encontra um homem idoso no corredor. O velho observa uma estátua perto da entrada da sala de jantar, comentando sobre a raridade de usar um artefato tão precioso como decoração, algo digno de uma família prestigiada como os Velton. Intrigado, Jimmy começa a se perguntar quem é esse homem. Quando o velho finalmente o nota, cumprimenta-o calmamente. Jimmy sente a poderosa energia mágica que emana do homem, comparável a uma tempestade. Ele conclui que o homem deve ser, no mínimo, um mago de 7º nível. Suspeitando, Jimmy questiona como alguém tão poderoso entrou no casarão. Ele considera a possibilidade de teletransporte ou até roubo, mas descarta essas ideias ao notar o comportamento sereno do homem, incompatível com o de um invasor. O velho, por sua vez, observa a reação de Jimmy com interesse, percebendo a força impressionante do garoto e comparando a um tigre jovem destinado a se tornar uma fera majestosa como o pai. No entanto, ele permanece em silêncio, recusando-se a responder às perguntas de Jimmy. Sentindo-se desrespeitado, Jimmy fica furioso com a atitude condescendente do velho. Ele pensa que alguém assim deveria se ajoelhar diante dele, mas, em vez disso, o trata como se tudo fosse normal. Determinado a mostrar sua força, Jimmy decide atacar com magia. O velho percebe as intenções do garoto e, intrigado, decide testá-lo. Jimmy lança um feitiço contra ele, mas o homem permanece intocado. Apenas um pouco de poeira se levanta na entrada da sala de jantar. O velho sorri, impressionado, e pergunta se Jimmy tem mesmo apenas 9 anos, declarando que agora é sua vez. Ele canaliza magia contra o garoto. Jimmy nota que o feitiço não é realmente direcionado a ele e, calmamente, decide não desviar. O velho, surpreso, percebe que o garoto sequer hesita. Nesse momento, Argino, o pai de Jimmy, surge para proteger o filho. Ele repreende o velho, chamando pelo nome o Marquês Linel, e diz que foram longe demais. Argino verifica se Jimmy está bem, e o garoto, fingindo enxugar lágrimas, confirma que sim. Argino, achando que o filho está chorando, fica furioso e exige explicações do Marquês. Jimmy, por outro lado, olha para o velho com um sorriso malicioso. O Marquês, notando a mudança no comportamento de Jimmy, e alto, achando a situação surpreendente e até divertida. Ele comenta que inveja Argino, o que deixa o pai ainda mais confuso. Depois, Argino e o Marquês se retiram para o escritório para conversar. Enquanto tomam chá, Argino lembra de que Jimmy é seu filho e o herdeiro da família Velton. O Marquês, porém, pergunta se Argino realmente entende o quão especial Jimmy é. Isso irrita Argino, que acusa o Marquês de testar seu filho de forma imprudente. O Marquês, no entanto, reflete consigo mesmo que Argino não tem ideia do potencial extraordinário de Jimmy. Ele decide evitar um confronto direto, mas não pode deixar de admirar o poder latente do garoto. O Marquês Linel,
ao perceber a surpresa de Argino, começa a explicar que, embora Jimmy tenha habilidades notáveis, ele não poderia ser tratado como um simples aprendiz, pois a magnitude do poder do garoto é além do que um mago de 8º nível conseguiria lidar. Isso deixa Argino perplexo, que questiona quem seria capaz de lidar com Jimmy, já que o garoto possui uma habilidade impressionante desde tão jovem. O Marquês sorri e menciona que Jimmy já consegue ler os movimentos dos outros, o que é uma habilidade única para alguém de sua idade. Além disso, o garoto não demonstrou qualquer reação quando o feitiço do Marquês não foi direcionado a ele, o que indica uma percepção aguçada. O Marquês revela que, através de seu próprio treinamento, Jimmy já alcançou o status de mago de 3ª classe, o que é surpreendente, dado que sua idade e limitações físicas deveriam ser um obstáculo. Na verdade, ele possui habilidades superiores a de um mago de 4ª classe. Argino, ao ouvir isso, fica ainda mais surpreso, mas também um pouco contente. O Marquês continua, dizendo que Jimmy não é apenas um gênio, ele é um verdadeiro monstro no que se refere ao potencial mágico. A conclusão dele é de que o garoto não precisa de um mestre, mas apenas do apoio adequado para continuar crescendo. Ele especula que Jimmy pode se tornar um mago de grau 9, uma lenda viva. Argino, chocado com o que ouviu, se perde em pensamentos, imaginando o que isso significa para o futuro de seu filho. O Marquês, então, se desculpa por sua atitude agressiva e afirma que grandes descobertas aguardam a magia, não apenas no reino, mas em todo o mundo. Antes de sair, ele acrescenta, com um sorriso, que será divertido acompanhar o crescimento de Jimmy. Com um estalo de luz, ele desaparece do escritório. Argino fica sozinho, refletindo sobre tudo o que foi dito. Enquanto isso, a noite chega, e Jimmy retorna ao seu quarto, murmurando sobre o quanto está cansado. Sua mãe, Sears, ao saber da interação do Marquês com o filho, começa a se preocupar com ele, abraçando e perguntando se ele está bem, sugerindo que o velho a tenha assustado. Jimmy, frustrado, pensa no quanto perdeu tempo com essa preocupação. Ele tira suas joias e começa a examinar um feitiço recente. Embora o feitiço tenha uma boa técnica, composição e equilíbrio, Jimmy não está impressionado com o Marquês. Em vez disso, ele se sente mais impressionado com a força de seu próprio pai, Argino Velton, e sorri, admitindo para si mesmo que seu pai realmente merece ser quem é. De repente, a voz do Marquês interrompe o silêncio. Jimmy se vira e vê o velho sentado na cama, com uma expressão de desdém. Marquês brinca, dizendo que Jimmy estava tão absorto em seus pensamentos que não percebeu sua presença. Surpreso e assustado, Jimmy cai no chão e exige saber como o Marquês entrou em seu quarto. O velho ri, afirmando que Jimmy é fácil de assustar. Jimmy, irritado, quer saber como ele fez isso, e o Marquês responde de forma casual que se teletransportou para o local. Refletindo sobre isso, Jimmy percebe que seu pai deve ter permitido a entrada do Marquês, e embora ele já soubesse que o Marquês era incomum, a capacidade de teleportar sem problemas o incomoda. O Marquês, por sua vez, elogia Jimmy pela humildade em relação ao pai, questionando o motivo de Jimmy agir de maneira tão diferente com ele. Jimmy se ergue do chão e responde que, ao contrário dos estranhos, família é outra história. O velho ri, achando engraçado, mas acrescenta que gostaria que Jimmy fosse um pouco mais forte. Intrigado com o comportamento peculiar do Marquês, Jimmy pergunta o que ele quer dizer com isso. O Marquês então entrega um livro a Jimmy, dizendo que é para ele. Jimmy examina o livro e percebe que se trata de um memorial mágico. O Marquês explica que, como a magia que Jimmy usa já está ultrapassada, ele decidiu dar-lhe esse livro. Jimmy sente-se um pouco humilhado com o comentário, mas o Marquês esclarece que o livro contém feitiços originais dele que Jimmy será o primeiro a lê-los. Animado, Jimmy começa a folhear as páginas, curioso sobre os feitiços criados pelo grande mago. Enquanto examina as páginas, Jimmy se pergunta como a magia do Marquês se diferencia da sua própria e resolve provar que, mesmo que o Marquês ache sua magia ultrapassada, ele ainda tem muito a oferecer. De repente, o Marquês fala novamente, dizendo que está ansioso para ver o quão mais forte Jimmy ficará até seu próximo encontro. Antes de desaparecer em um flash de luz, ele deixa Jimmy com uma sensação de expectativa. O garoto, confiante,
responde que será muito mais forte do que o Marquês pode imaginar. De volta ao livro, Jimmy lê sobre o método de canalizar toda a magia do mundo para si, absorvendo-a através do coração. Embora seja a forma mais eficaz de controlar mana, a técnica tem uma limitação significativa: a quantidade de mana que pode ser absorvida é restrita. Refletindo sobre o comentário do Marquês sobre sua magia estar ultrapassada, Jimmy se pergunta como os feitiços criados por ele diferem dos atuais, enquanto continua a explorar as páginas, encantado e desafiado pela complexidade da técnica. Jaime, exausto após horas de prática, deita-se na cama e reflete sobre os desafios que enfrentará para dominar a técnica. Ele reconhece que métodos antigos não são facilmente superados, mas percebe duas falhas cruciais na abordagem do Marquês. Sorrindo, reafirma sua identidade como Diablo Voliere com renovado entusiasmo. Se levanta, reabre o livro e resolve estudar cada página. No entanto, ele sabe que precisará de ajuda. Com um estalar de dedos, ele convoca um olho voador, que pousa em seu ombro. Jaime pede ao familiar negro para liberar um pouco de mana, e o olho responde com um som focado antes de abrir amplamente e se elevar no ar. Observando atentamente, Jaime nota o primeiro problema com a técnica: a absorção de mana pelo corpo tem um limite. No entanto, com a ajuda de Black, isso pode ser contornado. Como eles compartilham um contrato de alma, Black pode queimar a quantidade necessária de mana, mantendo o equilíbrio. Depois de resolver a primeira desvantagem, Jaime direciona sua atenção para o segundo desafio. Ele percebe que o problema reside em seu próprio corpo. Se seu coração só pode aceitar uma quantidade limitada de mana, a solução seria distribuí-la por todo o corpo. Isso permitiria que ele superasse qualquer restrição, possibilitando o uso ilimitado de mana. Determinado a seguir em frente, ele começa a visualizar como isso funcionará em prática. Na manhã seguinte, a babá chama Argino para o quarto de Jaime, preocupada com a situação do jovem mestre. Ela observa Jaime meditando profundamente, com mana girando ao seu redor. Argino observa atentamente, embora já soubesse que o Marquês havia dado algo ao filho. Fica impressionado com a habilidade de Jaime em manipular mana em uma única noite. Ele se pergunta se o filho realmente tem tantos talentos ocultos, dando instruções para que a babá deixe Jaime em paz por aquele dia e mantenha alguém vigiando a porta. Ele sorri, pensando que talvez Jaime tenha o potencial para se tornar um mago de grau 9, mais do que ele poderia imaginar. O dia passa, e Jaime, ao abrir os olhos, comemora o sucesso. Embora a manipulação de mana tenha sido difícil no início, por causa de seus movimentos imprevisíveis, ele finalmente consegue controlar, embora se dê conta de que sua limitação está no nível 4. Sentindo uma leve decepção, ele fica frustrado por já ter atingido esse limite tão cedo. O familiar Black, que estava em cima de sua cabeça, emite um som e atrai sua atenção. Jaime, olhando para ele, percebe que não tem pressa de melhorar suas habilidades físicas, pois ainda é jovem e fraco. Black se move para seu ombro e emite outro som, o que faz Jaime sorrir, feliz com o apoio do familiar. Com paciência, Jaime sabe que já avançou bastante e que o próximo passo não será tão difícil. Ele diz a Black para usar um feitiço chamado FND, uma habilidade que faz com que ele desapareça como se tivesse se fundido com o ar. Jaime sabe que deve esconder sua mana, já que se seu pai descobrir a verdadeira extensão de seus poderes, tudo poderá dar errado. Black oculta sua mana, e Jaime percebe que mal consegue sentir sua presença, exatamente como ele queria. Agora, confiante de que seu pai não o detectará, ele sai de seu quarto. Pelos corredores, ele avança até o local onde Argino está reunido com um sacerdote. Ao entrar na sala, o sacerdote agradece ao conde pela permissão para expandir a religião Zenith em suas terras. Argino, de forma diplomática, explica que apoia a comunidade, mas também revela que a religião Zenith está ganhando força e ele deseja torná-la mais poderosa em seu domínio. O sacerdote, respeitoso, avisa para não tratar seus seguidores como meros instrumentos dos deuses, e embora já tenha ouvido rumores sobre Argino, agora o vê de maneira mais séria. O conde, reconhecendo que a reunião deve ser encerrada, pede que o sacerdote se retire. Ele sorri educadamente enquanto o sacerdote deixa a sala, mas assim que a porta se fecha, Argino relaxa sua expressão. Jaime, que havia se escondido atrás de uma coluna, observa o sacerdote sair. Ele percebe o símbolo da lua crescente com uma esfera amarela e sente uma energia sombria vindo dele. Intrigado, Jaime se pergunta o que esse sacerdote está fazendo ali e como a religião Zenith se infiltrou em suas terras. Com um pensamento profundo, ele conclui que a religião não tem lugar em suas terras e decide que a única solução é convencer seu pai a expulsá-los. Determinado, ele se aproxima da porta do escritório
laboratório de Argino. Ao entrar, ele compartilha com o pai seu progresso, com um sorriso de orgulho no rosto. Argino, visivelmente satisfeito, pergunta se isso significa que Jaime dominou tudo, e Jaime confirma, dizendo que está cada vez mais atraído pela magia, embora, como sempre, prefira ver o poder de sua própria força e habilidades. Jaime, agora com uma expressão mais séria, percebe que algo está incomodando seu pai. Argino, refletindo sobre a rapidez com que seu filho evoluiu, admite que havia imaginado Jaime crescendo como qualquer outra criança, mas as habilidades extraordinárias do filho o deixaram inquieto. Jaime, curioso, pergunta o que o pai quer dizer com isso. Argino, pensativo, pondera sobre os desafios de viver como um gênio, considerando que, enquanto todos admiram as crianças talentosas, eventualmente se cansam e começam a criticá-las. Ele se pergunta se vale a pena para Jaime abraçar seu potencial. Argino, apertando os braços da cadeira, diz a Jaime que, se ele não gostar de magia, poderá parar e seguir outro caminho, mas, caso esteja determinado a seguir por esse caminho, o pai promete apoiá-lo. Jaime, com um sorriso tranquilo, tranquiliza o pai, dizendo que jamais desistirá da magia. Argino, surpreso e orgulhoso, observa o filho, pensando em como um garoto de 9 anos pode já emanar tanta mana. Ele sente a mana irradiando do corpo de Jaime e, de repente, percebe que ela está distribuída por todo o corpo do filho, e não apenas no coração. Preocupado, Argino pergunta se Jaime aprendeu tudo o que estava no livro do Marquês Linão. Jaime confirma, acrescentando para si mesmo que também aprimorou algumas das técnicas do livro. A preocupação de Argino aumenta, imaginando como Jaime conseguiu aprender tanto em apenas um dia. Ele começa a se questionar se o filho poderia realmente se tornar um mago lendário de 9º grau. Ao rir da ideia, ele admite que, comparado ao filho, sente-se insignificante. Com um sorriso, Argino expressa o quanto está orgulhoso de Jaime, que ri junto com ele. Porém, quando o pai lhe dá um afetuoso tapinha na cabeça, Jaime se sente desconfortável, desejando que ele parasse. De repente, Argino aponta para Black, o familiar de Jaime, perguntando se ele o invocou. Jaime, assustado, pergunta se o pai consegue vê-lo e, em pânico, observa Black voando acima de sua cabeça. Jaime percebe que, apesar de seus esforços para tornar Black invisível, Argino ainda pode vê-lo. Argino, sorrindo, observa o familiar e diz que ele parece um morcego, mas é tão fofinho que não consegue ser um. Jaime, temeroso, pergunta a si mesmo se o pai descobriu que ele usou magia negra para criar Black. Ele então admite que o moldou como um morcego e tentou escondê-lo, pensando que seu pai ficaria surpreso. Argino o abraça, impressionado com o talento do filho, e declara com orgulho o quanto é sortudo por ter um gênio como filho. Jaime, sentindo-se exausto e sobrecarregado pela afeição de sua família, sai da sala e se retira para descansar. Ele se pergunta por que seus pais o amam tanto. À medida que a noite cai, Jaime veste seu manto e invoca Black. O familiar aparece por trás dele, com suas grandes asas negras batendo. Jaime declara que precisa descobrir por que a religião Zenith escolheu sua terra e decide agir. Black o levanta e, juntos, voam para o céu acima da cidade iluminada pela noite. Enquanto isso, em um beco, 2 homens de uma organização criminosa conversam. Um pergunta sobre as ordens do chefe, e o outro responde que o chefe os instruiu a seguir o plano cuidadosamente para evitar a morte. O primeiro homem, preocupado, questiona o que o futuro reserva para eles. Philip, um dos homens, admite que não entende em que se meteram com o chefe Jance. Seu parceiro explica que o chefe está disposto a sacrificar tudo para alcançar seus objetivos. Ele menciona que, em Eia, até mesmo quando Velton permite que organizações como a deles coexistam, contanto que não ultrapassem certos limites. No entanto, o tráfico de pessoas claramente ultrapassa esses limites. Philip espera que possam escapar sem serem pegos, mas Jance responde com frieza, dizendo que eventualmente serão pegos. Ele observa que o conde ama seus filhos, e se ele descobrir que estão usando crianças para o tráfico, eliminará todas as organizações criminosas da cidade. Philip sugere que o chefe confia na ideia de que não serão pegos. Jance, no entanto, expressa dúvidas, questionando se realmente acredita que um mestre espadachim como o conde não os descobrirá. Philip menciona que Annie Kniss ajudará. Jance ri, zombando da confiança que o chefe tem em Annie. Philip pondera sobre as opções para fugir ou trair. Jance afirma que a traição é impossível devido às regras rígidas do submundo e sugere que eles tentem escapar. Philip concorda,
achando melhor tentar escapar do que ser pego. Jance, embora preocupado, decide esperar para ver como as coisas se desenrolam. Enquanto eles falam, Jaime se aproxima silenciosamente, ouvindo a conversa. Jance pergunta quem iniciou o tráfico de escravos naquela terra, e Jaime, sorrindo, responde que está achando a situação muito interessante. Jance, irritado, ordena que Jaime fale ou se prepare para morrer. Ele e Philip atacam Jaime, mas o garoto desaparece repentinamente, deixando-os procurando por ele. Jance, confuso, observa que Jaime desapareceu, insistindo que não há mais ninguém ali. De repente, a voz de Jaime ecoa, congelando-os no lugar. Jaime reaparece diante deles, ajoelhado, e exige que contem tudo o que discutiram, com todos os detalhes. Usando sua magia, ele os intimida até que se sentem e confessem tudo. Jaime ouve em silêncio, percebendo que eles estão traficando pessoas, incluindo crianças. Ele reflete com amargura sobre o fato de que essas são as pessoas que seu pai mais despreza, e se enfurece com as ações deles. Ele se pergunta se eles têm algum desejo de morrer, pensando em como esses criminosos são uma verdadeira ameaça para sua terra e para os valores que ele pretende defender. Deuses e humanos manipulam os outros para seus próprios fins, e esses criminosos não são diferentes dos deuses. Ele também se questiona sobre o que seu chefe estava pensando ao atribuir-lhes uma missão como aquela. Certo de que seu pai detestaria isso, Jaime sente uma má premonição. Ele pula das caixas onde estava sentado e usa sua magia nos homens, ordenando que eles vão até a mansão do conde e confessem tudo o que sabem. Os dois homens, compelidos pela magia de Jaime, se levantam para obedecer. Jaime comenta que amanhã certamente será tumultuado enquanto os ladrões cedem para a mansão. Ele instrui Black a se preparar para o retorno deles, mas antes que possam partir, ambos os homens são violentamente jogados para trás a uma velocidade impressionante. Philip atinge a parede, deixando um buraco enorme em seu estômago, enquanto seu companheiro é completamente queimado. O corpo sem vida de Philip cai na estrada com um som nauseante. Jaime se vira para ver o que aconteceu e, de repente, a risada de um homem irrompe atrás dele, lombando dos caídos como idiotas cabeça dura. Um dos cúmplices do homem não lembra de ficar quieto, temendo que os guardas já possam estar seguindo-os. No entanto, Jaime se vira para enfrentá-los, tentando processar que tipo de pessoa esse indivíduo descontrolado pode ser. Usando sua magia, Jaime se dirige ao homem, exigindo saber por que ele ousou atacar aquele sob seu comando. Um círculo mágico aparece atrás de Jaime enquanto ele lança um feitiço nos ladrões caídos, proibindo-os de morrer até que completem suas instruções. Seus ferimentos começam a cicatrizar, chocando Annie, que é o responsável pelo ataque. Annie percebe Jaime e faz um comentário sarcástico sobre o visitante inesperado, instruindo seus subordinados a capturarem tanto Jaime quanto os dois homens feridos. Enquanto Jaime continua o feitiço, Annie grita com seus subordinados para apressarem-se, ameaçando-os de morte se demorarem. Dois homens começam a arrastar Philip e Jance, que já estão quase completamente curados. Annie os zomba ainda mais, prometendo matá-los novamente mais tarde. Uma lágrima escorre pela face de Philip enquanto ele implora por ajuda a Jaime. Observando-os sendo arrastados, Jaime chama Annie de escória. Annie ri de forma zombeteira e desdenha das palavras de Jaime. De repente, um projétil mágico afiado voa em direção à cabeça de Jaime. Annie ataca com prazer, perfurando o corpo de Jaime repetidamente com magia, rindo de forma maníaca e se deleitando com a cena. Ele declara que aquilo é muito legal e quer ouvir Jaime gritar antes de sua morte. Annie queima o corpo de Jaime até virar cinzas e se vira para seu cúmplice, que observa horrorizado. O cúmplice pergunta por que Annie matou Jaime, mas Annie parece confuso, dizendo que havia mirado no garoto. De repente, a voz de Jaime fala diretamente no ouvido de Annie, perguntando se ele se divertiu. Surpreso, Annie recua enquanto Jaime o encara, questionando seu divertimento em matar seu parceiro. Annie começa a entrar em pânico, percebendo que matou alguém errado e que Jaime está vivo. A aura luminosa que emana de Jaime o deixa paralisado de medo. Jaime critica a arrogância de Annie, chamando-o de idiota por superestimar suas habilidades como mago de terceira classe. Enfurecido e aterrorizado, Annie tenta usar o feitiço Buster, invocando um enorme fluxo de fogo destinado a incinerar Jaime. Confiante no poder do feitiço,
Annie acredita que isso reduzirá Jaime a cinzas. No meio do flash cegante da magia, Jaime permanece ileso e começa a explicar a psicologia humana. Ele afirma que as pessoas se sentem totalmente impotentes ao enfrentar alguém muito mais forte do que elas, razão pela qual ele gosta de manipular os mais fracos. Annie desaba de joelhos, seu rosto batendo no chão, caindo imóvel, sobrecarregado pelo poder de Jaime, o parceiro de Annie. Observando a facilidade com que Jaime o derrota, o chama de monstro e decide fugir. Antes que possa escapar, Jaime usa magia negra para envolver seus corpos, comprimindo-os dolorosamente. Os bandidos gritam de agonia enquanto a magia de Jaime os esmaga. Jaime se aproxima de Annie, anunciando que chegou a hora dele. Ele agarra Annie pelos cabelos, erguendo sua cabeça e declarando que Annie responderá todas as suas perguntas como seu escravo. Annie imediatamente o chama de mestre e obedece sem resistência. Annie começa a falar sobre crianças pequenas, mas Jaime o interrompe, dizendo que já ouviu tudo antes. Ele diz a Annie que tentar manipulá-lo é uma perda de tempo. Jaime pensa consigo mesmo que seu pai acabará descobrindo a verdade, graças aos 2 bandidos que já enviou. Ele solta Annie e começa a ponderar sobre o que fazer com ele. Embora tenha impedido a morte de Annie, sua alma está quase completamente destruída. Seu corpo está fisicamente bem, mas não o sustentará por muito tempo. Jaime contempla suas opções. Como Annie é apenas um mago de terceira classe, ele poderia transformá-lo em um morto-vivo. No entanto, devido à sua alma danificada, Annie se decomporia rapidamente, mesmo se fosse revivido. Jaime percebe que, embora Annie pareça normal em um campo de batalha, seu estado em decomposição atraria atenção demais. Em um lugar pacífico como este, sem uma alternativa melhor, Jaime decide tentar outro método. Sorrindo, ele pensa que, como Annie é um mago de terceira classe, deve ter mana suficiente para suas necessidades. Ele aponta a mão para a cabeça de Annie e começa a absorver sua mana, desejando para si mesmo uma boa dose. Após concluir, o corpo de Annie começa a ferver. Jaime comenta que a mana não é ruim, embora contenha impurezas devido à natureza humana de Annie. Sente-se sortudo por consumir uma quantidade tão grande de mana e limpa os lábios com um lenço, virando-se para Philip e Jance. Jaime se pergunta em voz alta o que fazer com eles. Aproximando-se, ele observa que, embora tenha dado um pouco de sua mana a eles, não sobreviverão por muito tempo em seu estado atual. Faíscas de magia negra se separam do corpo de Jaime, e Black se materializa a partir da energia. Black piando curiosamente, e Jaime se dirige aos 2 bandidos, dizendo que, como ainda tem negócios inacabados, não pode deixá-los morrer. Jaime decide usar necromancia, uma técnica mágica para reviver corpos mortos. Ele reflete que necromancia não é o mesmo que ressurreição. Os corpos revividos por necromancia não estão verdadeiramente vivos, mas sim mortos-vivos, existindo em um estado contrário às leis da natureza. Essas criaturas mortas-vivas não são nem totalmente vivas, nem completamente mortas. Jaime instrui Black a ajudá-lo, e o familiar sobe para o céu, aguardando a ordem. Jaime inicia o feitiço e se dirige aos bandidos, ordenando que abandonem sua mortalidade e se revoltem contra a morte. As veias de Philip se incham, e Jaime nota que seu espírito ainda persiste no além. Jaime declara que a imortalidade os aguarda e os incita a abandonar a morte. Os olhos dos bandidos se reviram enquanto lágrimas escorrem por seus rostos, gritando de agonia. Philip e Jance são trazidos de volta à vida com a ajuda de Black. Quando o ritual é concluído, os bandidos se ajoelham diante de Jaime, prometendo lealdade e aguardando suas ordens. Jaime os observa em descrença, se perguntando se o processo foi realmente concluído. Ele nota uma fumaça negra ao redor deles e se questiona se cometeu algum erro. Black pousa em sua cabeça, guiando de forma culpada. Jaime, irritado, pergunta o que Black fez de errado. Jaime tranquiliza Black, dizendo para não se preocupar, insistindo que tudo foi feito perfeitamente. No entanto, frustrado, Jaime puxa Black com irritação e admite que, embora saiba que o erro é dele, é difícil de aceitar. Black piando em resposta, e Jaime admite que normalmente não se apega a sucessos passados, mas está chateado que todos os seus anteriores servos mortos-vivos agora estão desaparecidos. Black piando para que Jaime pare, e Jaime observa que não pode usar os bandidos em seu estado atual. Ele decide que seria melhor se livrar deles. Passando a mão no queixo, ele observa que, com a fumaça negra emanando deles, não poderiam seguir as ordens de Zenith ou sequer andar pela rua sem atrair atenção. De repente, Black começa a balançar de um lado para o outro antes de,
inesperadamente, morder a bochecha de Jaime. Irritado, Jaime exclama sobre a audácia de seu familiar e questiona quem deu permissão para morder seu mestre. Black rapidamente voa para longe, pousando na cabeça de Hazard, onde começa a absorver toda a névoa escura que envolve os bandidos. Surpreso, Jaime pergunta se Black é capaz de algo assim. Black mastiga a névoa negra persistentemente. Após algum tempo, não sobra nenhum vestígio dela. Jaime reconhece que agora os bandidos podem ser úteis e volta sua atenção para Black, que cresceu significativamente devido à névoa consumida. Jaime acaricia Black e o elogia pelo bom trabalho. Em seguida, Jaime se volta para os dois bandidos e decide dar-lhes novos nomes. Ele ordena que se revoltem e nomeia Jance como Hazard e Philip como Risa. Após ordenar repetidamente que se revoltem, eles finalmente recobram a consciência. Jaime acena com a mão e os bandidos, agora livres da névoa, olham em confusão, observando suas faces vazias e surpresas. Jaime conclui que provavelmente não sabem o que está acontecendo e decide dar-lhes algum tempo para se ajustarem. Após um longo silêncio, Hazard finalmente quebra o silêncio, perguntando se foi Jaime quem os trouxe de volta à vida. Jaime confirma que sim. Hazard fica assustado, tentando compreender quem Jaime é. Ele pensa sobre como Jaime parece jovem, provavelmente com 9 ou 10 anos, mas exala uma enorme aura luminosa. Hazard o compara a um personagem sinistro de uma história de infância, uma criatura que desafia o próprio mundo, algo que não deveria existir nesta realidade. Jaime sorri e pergunta se ele parece um senhor demônio aos seus olhos. Risa, nervoso, mas resoluto, declara que não se importa se Jaime é um senhor demônio ou qualquer outra coisa. Para ele, Jaime parece um humano. Jaime, intrigado pela ousadia de Risa, pensa que deve haver falhas em seu feitiço, já que Risa parece desconhecer quem é seu mestre agora. Estendendo o dedo indicador, Jaime decide que esse comportamento não pode ser ignorado. Ele aponta para baixo, fazendo com que Risa caia abruptamente e bata a cabeça no chão. Jaime se aproxima de Risa e o avisa de que irá perdoar essa transgressão dessa vez, mas se ele fizer essa cara novamente, haverá consequências. Apavorado, Risa reconhece o aviso, e Jaime se vira para Hazard, dizendo que o mesmo se aplica a ele. Hazard concorda rapidamente, e Jaime reflete sobre a natureza da subjugação da alma. Ele entende que não importa o que eles queiram, desde que estejam vinculados por ele. A vida deles agora pertence ao contrato, reflete Jaime, meditando sobre a essência da magia negra. De repente, ele se lembra de algo e esclarece que não é um senhor demônio. Hazard, hesitante, pergunta quem ele é. Jaime remove o capuz com um sorriso. Revela que é um simples mago das trevas, um mago que um dia tentou matar os deuses e agora vive unicamente para esse propósito. Ele instrui seus novos subordinados a monitorar de perto a igreja de Zenith e a reunir informações sobre ela, ordenando que tragam qualquer pessoa que saiba sobre tráfico humano, enfatizando que essa pessoa deve ser a que revelará tudo ao seu pai. Os dois bandidos obedecem sem questionar e, após dar as ordens, Jaime desaparece. Risa olha para cima, suspira de alívio e comenta que Jaime se foi. Hazard também suspira, e eles trocam olhares hesitantes. Hazard sugere que comecem a trabalhar, e Risa concorda, reconhecendo que não tem outra escolha a não ser seguir as ordens de Jaime. Enquanto isso, Black expressa suas reclamações a Jaime, que tenta tranquilizá-lo, dizendo que tudo ficará bem. Ele explica que os bandidos estão com tanto medo que não ousariam desobedecer. Black senta no ombro de Jaime enquanto ele reflete que, graças aos esforços deles, seu pai será capaz de lidar pessoalmente com o problema do tráfico de escravos. No entanto, Black morde a bochecha de Jaime novamente, piando de forma irritante. Jaime responde dizendo que não pode permitir que o comércio continue nessas terras, pois um dia elas lhe pertencerão. De repente, passos se aproximam e Jaime avisa a Black que precisam terminar por ali. Do nada, um garoto corre e esbarra nas costas de Jaime, caindo no chão. Confuso, o garoto se pergunta se colidiu com alguém. Irritado, Jaime se vira e pergunta se o garoto é cego. Sua irritação se transforma em curiosidade ao perceber que o garoto é uma criança. O garoto aponta, dizendo que Jaime também é uma criança. Black se agarra ao cabelo de Jaime, e ele admite que tem apenas 9 anos. Decide deixar o garoto ir desta vez, mas o avisa a ser mais cuidadoso no futuro. Jaime começa a andar, e o garoto murmura baixinho que Jaime age como um adulto, apesar de não ter cabelos grisalhos. Nesse momento,
Black puxa o cabelo de Jaime, fazendo-o parar abruptamente. Jaime se vira surpreso, e o garoto franze a testa, perguntando o que Black quer. Jaime olha para o familiar e percebe que ele reagiu ao comentário do garoto sobre a cor de seu cabelo. Irritado, Jaime se pergunta como Black se tornou tão indisciplinado e pensa que ele está sem boas maneiras. Virando-se para o garoto, Jaime o ameaça, avisando que deve cuidar de suas palavras, a menos que queira enfrentar consequências. Assustado, o garoto pede desculpas profusamente e corre. Jaime suspira e pergunta a Black se está satisfeito agora. Black piando de forma contente, e Jaime decide que precisam voltar para casa rapidamente. Quando chegam, Jaime se senta em sua cama e repreende Black, perguntando se ele entende o que fez. Black piando de forma apologética, mas Jaime avisa que, se fizer algo assim novamente, as consequências serão mais duras. Black piando novamente, e Jaime se pergunta onde Black poderia ter aprendido tal comportamento. Deitado em sua cama, Jaime lamenta o quanto está cansado. Ele percebe que usou mais poder do que imaginava e tem muito mais trabalho pela frente. Reflete que sua vida, antes fácil e despreocupada, acabou. Jaime pensa sobre a ameaça iminente de Zenith, um deus que ele despreza, cuja influência está se espalhando por seu território. O pensamento sobre Zenith faz Jaime apertar o punho, colocando a mão na testa, e ele resolve enfrentar qualquer desafio que Zenith e seus seguidores tragam, declarando que os destruirá todos. Enquanto isso, Azar retorna ao abrigo para continuar o trabalho. Ele pergunta onde está o irmão mais velho, e um homem assustado hesita, questionando nervosamente se Azar está vivo. Ignorando a pergunta, Azar repete sua exigência de saber onde está o irmão mais velho. O homem finalmente admite que Ian declarou que irá matar pessoalmente tanto Azar quanto Risa, gaguejando e se perguntando como Azar ainda está vivo. Azar, frustrado, pensa sobre como poderia ter sido derrotado por tais fracos, que nem sabem usar mana. Ele soca a parede atrás dele e, se dirigindo a Pepe, exige que não o faça repetir. Pepe, sobrecarregado pelo medo, pensa sobre a nova força de Azar e se pergunta o que aconteceu com ele. Mais importante, ele questiona onde estão todos os outros. Pepe percebe que, se os outros souberem que Jean se voltou, causará caos, mas parece que Azar e Risa já lidaram com todos. Sem saber o que fazer, Pepe levanta as mãos em sinal de rendição e diz que não sabe onde seu irmão mais velho está. Risa avança e pergunta se Pepe tem certeza disso. Pepe, aterrorizado, insiste nervosamente que está dizendo a verdade, balbuciando e sorrindo de forma nervosa, garantindo que podem perguntar a qualquer um e todos dirão a mesma coisa. Risa, desconvencido, pensa no quanto está cansado e decide que é hora de encontrar o chefe para cumprir as ordens de Jaime. Já que o chefe está bem informado sobre tudo o que acontece na cidade, Risa considera que ele também pode saber algo sobre a igreja de Zenith. Risa pergunta a Pepe onde o chefe pode estar, e Pepe entra em pânico internamente, percebendo que precisa dar uma resposta convincente ou arriscar perder a vida. Pensando rápido, ele responde que o chefe gosta de meninas e bebida, então provavelmente está em um dos bares próximos. Azar olha para Risa e concorda que Pepe pode estar certo. Risa acena com a cabeça e sugere que verifiquem todos os bares. Pepe suspira aliviado, pensando que escapou do perigo, mas sua paz é curta. Azar o golpeia no rosto e sugere levá-lo como testemunha, já que o mestre os ordenou a encontrar uma. Azar debate em voz alta onde podem esconder Pepe e sugere amarrá-lo na floresta. Risa, chutando Pepe, concorda com a ideia, mas propõe trancá-lo no porão de sua casa. Ele lembra Azar que já perderam tempo demais e precisam partir. Azar joga Pepe sobre o ombro, e os dois partem para continuar sua missão. Mais tarde, um jovem garoto entra em um cômodo repleto de corpos. Chocado, ele se pergunta o que aconteceu e confirma para si mesmo que todos ali dentro estão mortos. Preocupado, ele teme que será espancado novamente por não ter cumprido a cota no dia anterior, mas logo percebe que não há mais ninguém capaz de puni-lo. Em pânico, corre em direção à saída, decidido a escapar antes que alguém o acuse de qualquer erro. Na manhã seguinte, Jaime acorda exausto, espreguiçando-se e bocejando. Nota o quão cansado está e não se surpreende por ter dormido tanto. Reflete que evitar certas pessoas pode não ser mais uma opção. Dirigindo-se à sala de jantar, ele diz a Black para desaparecer, a fim de não atrair a atenção de seu pai. Black obedece, e Jaime entra na sala, cumprimentando seus pais e perguntando como dormiram. Seu pai lhe deseja bom dia, e sua irmã, Sarah, responde alegremente que dormiu muito bem. Ao notar que sua mãe não está à mesa, Jaime pergunta onde ela está. De repente, sua mãe pula sobre ele de trás de um esconderijo, exclamando que está bem ali. Assustado,
Jaime grita e pergunta onde ela estava escondida, admitindo que não a havia notado. Sua mãe o provoca, perguntando se ele está falando sério. Jaime desvia o olhar, pensando para si mesmo que, na verdade, sabia que ela estava atrás da porta o tempo todo. Sua mãe lhe dá um tapinha na cabeça e pergunta se seu pequeno Jaime ficou assustado. Jaime, entrando na brincadeira, confirma que está bem, depois de perceber que era ela. Sua mãe sorri e elogia seus modos. Jaime, percebendo o que está prestes a acontecer, tenta desviar a atenção, sugerindo que comecem a comer. Ignorando-o, sua mãe se aconchega a ele, chamando de fofo e querendo abraçá-lo de novo. Sarah se junta, dizendo que também quer um abraço. Jaime, sobrecarregado, grita internamente para que alguém os pare. A família se senta à mesa, e Sears abraça Sarah afetuosamente, chamando-a de querida. Jaime olha para Sarah e reflete sobre como as bochechas das crianças são macias. Ele considera brevemente apertar suas bochechas, mas logo se envergonha do pensamento e esconde o rosto na mesa, percebendo o quanto tem se acostumado com essa vida calma e familiar. Após o café da manhã, Sears menciona que tudo começará no dia seguinte. Seu marido concorda, e Jaime, pegando Sarah nos braços, pergunta o que vai acontecer. Orino se volta para a esposa e pergunta se ela não havia contado às crianças. Sears desvia o olhar, admitindo que esqueceu, preocupada demais com o filho. Jaime assume que ela está se referindo à técnica que usou mais cedo, sabendo o quanto ela tende a se preocupar. Baixando os olhos, ele pede desculpas sinceramente. Sears o tranquiliza, dizendo que provavelmente não acontecerá nada sério, mas adverte para que ele não se exija tanto. Ela acrescenta que, se ele continuar se esforçando demais, isso pode partir seu coração e ela pode desmaiar no corredor de tanta tristeza. Jaime promete não fazer isso novamente e repete a pergunta sobre o que vai acontecer no dia seguinte. Rindo, Sears revela que a família irá a um baile juntos. Jaime imediatamente percebe que é o grande baile organizado pelos condes Simon e Velton, onde quase toda a nobreza do Império Norte estará reunida. Sears, radiante, explica que é a oportunidade perfeita para as crianças vivenciarem um evento como aquele pela primeira vez. Sua empolgação contrasta fortemente com o pensamento de Jaime, que se dá conta de que seu precioso tempo livre está prestes a acabar. Naquela noite, Jaime veste seu manto e convoca Black. O familiar se agarra a ele, e Jaime declara que é hora de visitar os dois cabeças duras. Eles seguem para a cidade e entram na casa de Risa. Azad e Risa, sentados à mesa, imediatamente se levantam e cumprimentam Jaime, reconhecendo sua chegada. Jaime retira o capuz e pergunta se cumpriram suas tarefas. Risa pede desculpas, admitindo que ainda não descobriram nada sobre a religião de Zenith, pois é uma organização relativamente nova. Jaime conclui que nem mesmo os membros de Livell conseguiriam desvendar muito em apenas um dia. Mudando de foco, Jaime pergunta sobre a outra tarefa. Risa aponta para Pepe, amarrado, e o apresenta como sua captura. Pepe olha para Jaime e reconhece sua cor de cabelo distinta, percebendo que a família Velton deve ter tomado o controle da situação. Risa informa Jaime que Pepe é um membro de Livell e nota que tinha a intenção de matá-lo, provando que Pepe não é um simples espião. Azad acrescenta que Pepe afirma não saber de nada. Jaime decide interrogá-lo e ordena que retirem a mordaça. Assim que a mordaça é removida, Pepe começa a implorar por sua vida, insistindo que não sabe de nada. Ele promete reunir qualquer informação que Jaime queira, se for poupado. Jaime, impassível, chama Pepe de criança, fazendo Pepe sentir um arrepio de medo. Jaime lhe assegura que não há motivo para matá-lo, mas espera que ele siga suas ordens. Sob o imenso poder de Jaime, Pepe chora e jura fazer tudo o que ele quiser, oferecendo-se até para encontrar seu chefe. Jaime silencia Pepe, dizendo que ele está falando demais, e Pepe logo percebe que de repente não consegue mais falar. Jaime explica que Pepe só precisa fazer uma coisa, coloca a mão na cabeça de Pepe e lança um feitiço, ordenando que ele vá até a mansão do conde e revele tudo sobre as atividades de Livell. Pepe se levanta sem protestar e sai da casa, indo em direção à mansão. Azad e Risa observam sua partida, e Jaime os tranquiliza, dizendo que Livell não pegará Pepe e que seu pai cuidará da situação primeiro. Ele instrui seus subordinados a saírem da cidade e esconderem os dois arcos, aceitando as ordens de Jin sem questionar. Jimmy, curioso, pergunta por que não questionam suas ordens. Eles respondem que as ordens do mestre são uma lei absoluta e não podem ser desobedecidas. Black pousa no ombro de Jin, observando a cena que se desenrola. Risa comenta que acha que entende o motivo de Jaime ter dado aquelas instruções. Jaime percebe que Risa
Risa parece compreender a situação em que se encontram e confirma sua observação, pensando consigo mesmo que seu pai provavelmente destruirá a cidade de Livell. Jaime acredita que não será vantajoso para seu pai saber da existência desses dois subordinados durante a destruição. Virando-se, ele informa que ficará ausente por alguns dias e instrui-os a permanecer em silêncio até seu retorno. Eles obedecem, e Jaime deixa a casa. Enquanto Jaime se afasta, Risa corre atrás dele, chamando. Jaime se vira e pergunta o que há. Risa, visivelmente preocupado, questiona o que eles se tornaram, reconhecendo que sabem que estão mortos e além de qualquer reparo. Risa admite que não quer voltar à sua vida passada, embora precise sua nova força. Ele está desesperado para entender que tipo de criatura ele se tornou. Jaime pede esclarecimentos, e Risa expressa sua suspeita de que agora possam ser um Jedi de alto nível, dada a força extraordinária que possuem. Jaime, surpreso com a pergunta, Risa, pensando ter feito uma pergunta tola, pede desculpas se soou estúpido. Jaime o tranquiliza com um sorriso, dizendo que não é uma pergunta boba e explica que, na verdade, é algo curioso. A maioria das pessoas, Jaime observa, teria dificuldade em aceitar sua transformação em um Jedi, mas Risa e Ar parecem ter encarado isso com naturalidade, o que Jaime acha fascinante. Risa agradece, e Jaime reflete sobre o quão únicos eles são em comparação com os outros que ele encontrou. Enquanto a maioria rejeita a ideia de se tornar monstros e lamenta a perda de sua humanidade, esses dois são o oposto. Azar se junta a eles do lado de fora, e Jaime observa que encontrou servos confiáveis. Ele explica que eles são apenas zumbis comuns, mas ele preservou suas aparências de antes de morrerem. Sua transformação aumentou significativamente sua força, tornando-os muito mais poderosos do que as pessoas comuns. Risa baixa os olhos, desanimado, e reconhece que eles são apenas zumbis comuns. Jinri os encoraja, afirmando que tudo depende dos esforços deles. Ele acrescenta que, um dia, podem ascender e se tornar zumbis de mais alto nível. Isso inspira os dois, que prometem se esconder como foi orientado e esperar pelo retorno de Jaime. Jaime se prepara para partir e Black grita. Jaime diz a Black para não chamá-los de patéticos, observando que os acha intrigantes e semelhantes a alguém de seu passado. Concluindo que já ficaram tempo suficiente, Jaime decide que é hora de voltar. Naquela noite, a casa dos Velton está incomumente agitada. Um membro de Laval, a organização criminosa local, decide trair seu próprio grupo, forçando o Conde a ficar para lidar com a situação. Como resultado, apenas 3 membros da família Velton Possiers, Sarah e Jaime, partem para Regan, a maior cidade do leste. Viajaram em uma carruagem, e Jaime considera que poderia ter chegado à cidade usando sua habilidade de teleporte. Observando sua mãe com sua irmã dormindo, Jaime reflete sobre o quanto ficou mais forte. A magia evoluiu significativamente desde sua época, tornando-se radicalmente diferente. No entanto, Jaime não consegue determinar quanto tempo passou desde sua morte. Ele se lembra de relatos históricos de eventos após sua morte, como um exército de demônios atacando humanos sob a liderança de um senhor demônio. Embora não tenha havido guerras por centenas de anos, Jaime conclui que deve ter se passado um bom tempo desde então. A magia das trevas começa a irradiar dele enquanto pensa sobre a incapacidade dos deuses de se unirem, algo que ele considera vantajoso para seus objetivos. Lidar com eles individualmente será mais fácil, mesmo que isso signifique que inúmeras pessoas morram, o que ele já não considera mais uma preocupação. Sarah se move ligeiramente em seu sono, sentindo a magia das trevas. Ao perceber isso, Jaime rapidamente controla seu poder. Quando sua irmã sorri enquanto dorme, Jaime resolve focar no baile que se aproxima. A carruagem entra na cidade, onde as ruas são adornadas com jardins bem cuidados perto das casas e pequenas bancas de mercado. Um belo templo se destaca, e Jaime olha pela janela da carruagem, admirando a vista. Ele comenta sobre a beleza da cidade, e sua mãe responde com entusiasmo, concordando e apontando que Regan é a cidade mais avançada de seu reino. Ela observa que nenhum outro lugar lida com tanta riqueza quanto Regan, maravilhada com sua prosperidade. Jaime concorda e pensa consigo mesmo que a reputação da cidade como uma das mais ricas do reino é bem merecida. Quando a carruagem para, o cocheiro informa que chegaram. Jaime expressa sua empolgação, dizendo que está tão ansioso para conhecer o Conde Simon que sente como se seu coração fosse saltar do peito. Sua mãe, achando sua reação adorável,
o abraça e o tranquiliza, dizendo para não se preocupar tanto. Jaime se pergunta internamente por que tem que suportar essas situações, mas sua mãe continua comentando como sua empolgação é fofa e sugerindo que ele segure sua mão, se precisar de conforto. Ela o deixa ir e pergunta se Jaime admira o Conde Simon porque quer se tornar um mago também. Jaime, sentindo-se encurralado, responde com um exausto sim. Sua mãe elogia o Conde Simon, descrevendo-o como incrível. Ela explica que Simon, da mesma idade que o pai de Jaime, já é um mago de 7º grau e líder do Conselho de Nobres do Reino do Leste, ao lado do Conde Velton. Ela acrescenta que Simon também é conhecido como Mago Lótus Vermelho por causa de sua magia, que se diz capaz de matar 1000 pessoas com um único feitiço. Jaime pergunta que tipo de pessoa é o Conde Simon. Sua mãe pensa por um momento antes de descrevê-lo como alguém com cabelos vermelhos como Sandy. Jaime, levemente surpreso, reflete que não está interessado pelos títulos ou pela reputação de Simon, mas sim por sua força e deseja conversar com ele. Enquanto a carruagem entra na propriedade, Jaime se pergunta como será sua conversa com o Conde Simon, comparando-a com o breve e um tanto improdutivo diálogo que teve com o Marquês Linol. Quando chegam, Cia sai da carruagem e instrui as crianças a segui-la com cuidado. Jaime desce da carruagem com entusiasmo, e um homem que o saúda pergunta a Cia se ela é esposa do Conde Velton. Ela confirma, e o homem se oferece para acompanhá-los até seus aposentos. Eles são levados a quartos luxuosos, e o homem informa que aqueles serão seus aposentos durante o evento. Ele adiciona que podem fazer qualquer solicitação através de seu mordomo pessoal. Cias comenta sobre como o Conde Simon é atencioso, e Jaime concorda, apreciando o cuidado de ter um espaço só seu. Jaime pensa em como não teria gostado de compartilhar um quarto com seus pais. Cias instrui as crianças a voltarem a ela depois de arrumarem suas coisas. Após alguns minutos, uma criada começa a trançar o cabelo de Cias e a elogiá-lo pela suavidade e beleza. Jaime entra no quarto e fica surpreso, comentando que sua mãe está linda. Cias lhe pergunta se ele realmente acha isso, e Jaime confirma. Para sua alegria radiante, ela corre até ele, exclamando que ele também está muito bonito naquele dia. A criada rapidamente lembra Cias para controlar suas emoções, alertando que ela poderia estragar sua aparência. Com os olhos cheios de lágrimas, Cias pede para abraçar Jaime apenas uma vez, mas a criada recusa, explicando que seu vestido amassaria. Jaime suspira aliviado, agradecendo por ser poupado, e outra criada anuncia que Sara, a jovem dama, também está pronta. Sara sai vestindo um vestido fofo, e sua mãe, Cias, exclamando de alegria, elogia como ela está adorável. Jaime olha para Sara e elogia, dizendo que ela parece uma boneca. Sara, encantada, pergunta se ela está fofa, e Jaime assegura que sim, mas aponta que o vestido deve ser desconfortável. Ele a encoraja a ter paciência até o final do evento, e Sara concorda. A criada então lembra Jaime que ele também precisa trocar de roupa para vestir algo adequado. Depois que todos estão prontos, eles se dirigem ao salão de banquetes, onde o evento está começando. Jaime olha ao redor, maravilhado com a grandiosidade do salão. Ele reflete sobre como o local parece luxuoso, se perguntando se os salões de baile sempre foram tão opulentos. Sentado à mesa, ele pergunta a Cias se o Conde Simon realmente gosta de toda essa extravagância. Cias confirma e acrescenta que Jaime ficará ainda mais surpreso quando conhecer o Conde pessoalmente. Outras damas no salão percebem Cias e a cumprimentam calorosamente, elogiando sua beleza. Uma delas comenta sobre como o vestido dela é elegante, observando que é feito de algodão orgânico cultivado nas terras da família Velton e projetado pessoalmente por Cias para ser usado no inverno. Cias agradece graciosamente pelas palavras gentis, enquanto Jaime observa com desgosto, reconhecendo as tentativas dessas mulheres de se aproximarem da família Velton. Ele pensa sobre como esses bajuladores o lembram das pessoas de seu passado, que se deslumbravam como os deuses. Apesar do nojo, ele se sente aliviado por saber que sua mãe sabe como lidar com esse tipo de pessoa. Um homem entra no centro do salão e pede atenção em voz alta, se apresentando como rival Banner, um membro dos corpos administrativos de Regan. Ele dá boas-vindas a todos para o baile do Conde Simon. Após um breve discurso, ele anuncia que o Conde e sua família chegarão em breve e pede que todos se sentem, gesticulando em direção à entrada. O som de passos preenche o salão quando o Conde Simon, de cabelos vermelhos, faz sua entrada. Jaime sente uma onda de nervosismo ao vê-lo. O Conde cumprimenta a todos calorosamente, expressando a esperança de que todos aproveitem o evento. Enquanto o Conde caminha pelo salão,
Jaime observa atentamente, notando sua presença imponente. Ele compara Simon ao Marquês Linol e especula que o Conde Simon pode ser ainda mais forte. Quando Simon se aproxima da mesa deles, Jaime fica ainda mais intrigado, pensando que o Mago Lotus Vermelho excede suas expectativas. A interação se desenrolava de maneira bem diferente do que Jaime esperava. O Conde, acompanhado de sua esposa, se aproxima de Sears por trás e a cumprimenta calorosamente, elogiando sua aparência e notando quanto ela parecia estar melhor em comparação ao ano anterior. Sears se levanta da cadeira e agradece de forma divertida, pedindo que ele não traga à tona o passado. Ela retribui o elogio, expressando satisfação por vê-la em boa saúde. Simon então pergunta sobre a ausência do Conde Velton, e Sears explica que ele chegará mais tarde devido a alguns assuntos urgentes. O Conde demonstra compreensão e, em seguida, volta sua atenção para Jaime. Simon pergunta se ele é o filho dela, e Sears confirma, apresentando Jaime e Sarah como seus filhos. Ela os incentiva a cumprimentar o Conde, e ambos se apresentam educadamente. A esposa do Conde elogia a beleza dos filhos de Sears, e ela responde que seus filhos também são muito inteligentes. A esposa do Conde ri, reconhecendo as palavras dela, enquanto Simon fixa seu olhar em Jaime, observando-o atentamente. Jaime percebe que está sendo avaliado e, confiante em suas habilidades, acolhe o escrutínio, até se sentindo ansioso para demonstrar sua força. Simon sorri sutilmente e se dirige a Jaime, confirmando seu nome. Jaime sorri em resposta, afirmando. O Conde então diz que conversariam mais tarde, e Jaime concorda. Simon segue para cumprimentar outros convidados, deixando Jaime impressionado. Ele reflete que o Conde Simon superou todas as suas expectativas e ansiosamente aguarda o próximo encontro. Todos se reúnem para cumprimentar o Conde Simon e sua esposa, e Sears encoraja a família Vel a se acomodar. Um dos filhos do Conde franze a testa a observar Jaime, que pergunta à mãe quando seu pai chegará. Sears responde que espera que ele chegue por volta da meia-noite. A família do Conde toma assento à mesa, e um dos meninos pergunta ao pai o que acha do filho do Conde Velton. O Conde, levemente divertido, pergunta por que um garoto de 10 anos se interessa tanto por Jaime. O filho explica que, embora Jaime seja jovem agora, ele um dia liderará a família Velton, sendo de idade semelhante à dele. Parece interessante conhecê-lo. O Conde permanece em silêncio, pensativo. Ele já ouviu rumores sobre Jaime mostrar qualidades de liderança entre os filhos da nobreza e percebe que seu filho busca sua aprovação ao se aproximar de Jaime. Achando a situação divertida, o Conde decide fazer um elogio à perspicácia do filho. O menino, um pouco satisfeito, insiste, perguntando se o Conde pode compartilhar mais sobre Jaime. Em vez disso, o Conde desvia, sugerindo que ele se concentre na refeição, e o filho, relutante, concorda. Enquanto jantam, a esposa do Conde aconselha suavemente o filho a se dar bem com Jaime, destacando a aliança de longa data entre suas famílias. O filho garante que não há com que se preocupar, e ela sorri satisfeita com a resposta. No entanto, apesar da conformidade externa, o menino, em seus pensamentos privados, descarta a ideia de fazer amizade com Jaime. Ele imagina um futuro em que Jaime se ajoelha diante dele, ganhando a aprovação do pai, e visualiza a mão orgulhosa de seu pai sobre seu ombro, o que alimenta sua ambição. Enquanto isso, seu irmão mais velho, que observa em silêncio a troca, sorri de maneira cúmplice. À medida que o banquete avança, os convidados começam a se levantar das mesas. Sears lembra Jaime de fazer amizade com todos. Jaime concorda exteriormente, mas, internamente, pensa que não precisa de amigos e preferiria encontrar um lugar tranquilo para passar o tempo. Despedindo-se, ele se dirige para o jardim do local e encontra um luxuoso jardim com um gazebo e uma estufa. Admira a paisagem, notando que a riqueza do Conde Simon vai além da magia, e espera encontrá-lo novamente em breve. De repente, uma voz interrompe seus pensamentos, perguntando a quem ele está falando. Jaime, instintivamente, conjura um feitiço em sua arma e aponta a ponta de uma lança mágica na direção da garota que estava atrás dele. Percebendo que ela não representava uma ameaça, ele recolhe sua arma a tempo. A garota, assustada, exclama sobre o ataque repentino. Jaime, impassível, retruca que se aproximar de alguém sem aviso prévio também é questionável. A garota, ofendida, chama sua atitude de rude, mas Jaime responde friamente que ela tem sorte de estar viva. Ela fica em silêncio,
e Jaime exige saber quem ela é e como conseguiu se aproximar dele sem ser notada. Com um sorriso malicioso, a garota provoca, questionando se deveria revelar sua identidade após tal comportamento. Jaime acha seu comportamento irritante, não gostando do tom dela e do fato de ela ter conseguido surpreendê-lo. Ele declara que não está no humor para lidar com suas travessuras e, sem aviso, dispara uma bala de ar mágica entre as pernas dela, deixando uma depressão no chão. A garota, aterrorizada, observa o estrago. Jaime explica que a bala de ar é um feitiço de nível 2 e pode ser fatal sem uma defesa mágica adequada. Ele a avisa para ter mais cuidado antes de provocá-lo novamente. Com isso, a garota rapidamente se apresenta como Ashe Val, filha mais velha do Conde Val e uma espiritualista de espíritos. Jaime reconhece o termo espiritualista como se referindo a magos que formam contratos com espíritos da natureza. Os espiritualistas são raros e altamente respeitados, muitas vezes ganhando títulos nobres. Jaime reflete sobre o quão notável é alguém tão jovem já ser espiritualista, considerando que tais indivíduos geralmente começam a estudar aos 10 anos, mas Ashe parece ser uma prodígio. Quando Ashe exige saber quem ele é, Jaime nota sua determinação e aversão à derrota. Ele se apresenta como Jaime Velton, herdeiro do Conde Velton, e expressa seu prazer em conhecê-la. E agora like neste vídeo, meus maninhos. Aqui terminamos essa primeira parte, logo teremos todas as continuação do nosso Guri das Trevas. Não se esqueçam de deixar o seu joinha para que o YouTube nos recomende ainda mais. Então camaradas, valeu e até o próximo resumo.